Abramos as nossas Bíblias no capítulo 9, versículo 9 do livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Aleluia. E saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Bem. E ele levantou e o seguiu. Bom, hoje eu vou tentar apresentar a vocês ao apóstolo Mateus, um dos apóstolos de Cristo e dos 12 principais apóstolos de Jesus, que tem a história dele é um pouco obscura aos estudiosos, porém é uma história bem interessante, por assim dizer, né? Nós estamos já terminando essa parte do apostolado, e daqui a 2 semanas nós teremos a nossa primeira prova principal, e então vai começar a segunda etapa, né, desse estudo, que a gente não vai por ordem cronológica, tá? A segunda parte seria sobre os profetas, mas eu estive orando ao Senhor e o Senhor resolveu acrescentar algumas coisas ao estudo da parte dos profetas. Então, como Ele resolveu acrescentar algumas coisas, eu preferi pedir um pouco mais de tempo para escrever isso, e vai ser dado agora, a segunda parte vai ser dada sobre o ministério evangelístico, né? O nosso professor vai ser o presbítero Baldo. Ele vai estar ministrando essa parte da aula sobre o ministério evangelístico, né? E assim eu vou ter um pouco mais de tempo de anotar aquilo que o Senhor quer acrescentar no estudo dos profetas. Algumas coisas eu peguei do estudo que eu estava dando às intercessoras, né? Também agreguei ali um pouco daquilo que eu ensinei a elas, e estudando um pouco mais sobre as histórias dos profetas também, para poder ter um pouco mais de clareza para falar, né, sobre o assunto. Também é muito importante a gente prestar bastante atenção naquilo que Deus ele quer passar para nós, tá? Aprendam que, muito embora o teórico na nossa mente esteja vivo, né, nós conheçamos a parte teórica de todas as coisas, no que se refere a qualquer coisa, seja estudo, seja trabalho, seja qualquer coisa, a gente nunca sabe tudo. E a gente é regido por Deus para falar sobre esses assuntos. Hoje o som resolveu pregar a peça na gente.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, voltando ao assunto, a gente vai falar mais 2 semanas, mais essa semana que vem. Na outra semana vai ter a nossa primeira prova do nosso semestre já, né? A nossa primeira prova, para que a gente avalie de verdade. Agora é de verdade, tá? Agora eu vou reclamar, tá bom, gente? O primeiro teste eu não reclamei de nada, eu corrigi, brinquei, né? Vocês viram que eu até brinquei um pouquinho, dei uma resposta ou outra, anotei lá algumas respostas. Se você leu o teu teste, você viu que eu dei algumas respostas. Só que agora vai ser prova de verdade, tá? Agora vai ser a Vera, e o negócio vai ser mais sério, tá bom? Então nessa noite a gente vai conhecer um pouquinho sobre o apóstolo Mateus. Mateus quer dizer o presente de Deus. O povo gosta muito dessa frase, né? O presente de Deus. Principalmente para se referir ao cônjuge, o presente de Deus, né? Presente, é presente de Deus, Maria? É presente ou é venda? Presente de Deus. O nome Mateus quer dizer presente de Deus. Porém, ele também tem outro nome. O nome dele também é Levi, né? Vocês sabem que Levi é um nome forte que foi de um dos filhos de Jacó, um dos patriarcas do povo de Israel, o patriarca da tribo de Levi, dos levitas, né? Esse que é um nome que é dado a algumas pessoas até hoje, né? Aos cantores das igrejas hoje são chamados de levitas, embora eles não tenham descendência nenhuma de Levi, não pertençam à família de Levi, não pertençam à casa de Levi, e apesar de não serem israelitas, eles são chamados hoje por alguns de nós de levitas, né? E o nome Levi quer dizer aquele que está ao lado, né? Aquele que junta. O nome Levi é aquele que está ao lado, ou aquele que junta, já que ele é o terceiro filho de Jacó. E Lia deu-lhe esse nome porque ela entendeu que a família dela agora estava unida, não é? Através desse filho que nasceu. Mas bem, quem era esse homem que é intitulado Mateus, que tem o seu nome no primeiro livro do Novo Testamento? Segundo retratado na história, ele foi o que compilou originalmente esse livro. Ele escreveu o livro que a gente lê todos os dias, que leva o seu nome, Mateus, né? Esse livro, ele é um livro tido como um dos 3 livros canônicos, né, do Novo Testamento, né, que são os 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 desses livros são chamados canônicos, porque são livros que concordam entre si e contam a mesma história. Só que Mateus, ele escreve para os judeus, tanto que o livro dele foi escrito originalmente
em aramaico. É o único livro da Bíblia do Novo Testamento que não foi escrito em grego e nem em outra língua. Ele foi escrito originalmente em aramaico. Ele não tem tradução para outra língua, porque ele foi escrito para os judeus. E é o único livro que mais cita o Antigo Testamento, que é para poder provar que Jesus era realmente aquele de quem os antigos profetas e inclusive as leis de Moisés falavam a respeito dele. É o único livro da Bíblia que nós encontramos referências, inúmeras referências, aliás, sobre o Antigo Testamento, assimilando o Antigo Testamento àquilo que Jesus fazia e àquilo que Jesus falava, para provar a todos eles que ele era judeu, descendente de Judá, que era da casa de Davi. É o único livro que vai relatar também a genealogia humana de Jesus. Você não vai ver essa genealogia sendo retratada em outro livro do Novo Testamento. O único livro do Novo Testamento que vai relatar a genealogia de Jesus, porque ele é escrito para os judeus, para provar que Jesus era mesmo o Messias. Mas quem era esse homem que agora, sendo discípulo, sendo apóstolo de Cristo, tinha tanta necessidade de provar que o seu mestre era judeu? E ele é nos apresentado no capítulo 5, versículos 27 e 28 do Evangelho do Dr. Lucas. Evangelho de Jesus segundo, escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5, versículos 27 e 28. Diz o seguinte: passados esses eventos, saindo Jesus, encontrou-se com um publicano chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, e convidou-o: segue-me. Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu a Jesus. Levi, ou Mateus, era um dos publicanos. Ele era galileu, ele era ali daquela região, porém era um funcionário de Roma, né? No caso era um terceirizado, por assim dizer, porque ele era empregado de Herodes, o Antipas, que era empregado de Roma, e ele era coletor de impostos. Então ele não era uma pessoa legal, ele não era uma pessoa boa. E talvez até aqui você já tenha notado que nenhum dos apóstolos tem um testemunho de que se diga coisas boas deles, não é? E talvez até aqui, e para você que ainda não notou ou não quis notar, Jesus não escolhe pessoas perfeitas para o chamado que ele quer que a pessoa exerça, né? No caso de levar o Evangelho, no caso de exercer o ofício do apostolado, que era propagar o Evangelho
para todo mundo, até os dias de hoje e os dias que ainda virão. E talvez essa noção que a gente tenha de que as pessoas elas têm que ser, no mínimo, perfeitas, para que nós possamos sentar e ouvi-las falando da palavra que é perfeita, do Espírito que é santo, elas têm que ter um padrão de vida exemplar. Só que nem todo mundo que tenta levar uma vida exemplar hoje, já com Cristo, tem um passado exemplar. Todos nós e todos aqueles que foram escolhidos por Jesus têm algo obscuro, algo que testemunha contra eles no seu passado. Ninguém pode olhar para si mesmo ou para alguém e dizer assim, não tem nada que condene ela ou ele no passado dela ou dele. Todo mundo tem um negocinho no passado que, se por acaso ainda fosse vivido hoje, seria interpretado como mau testemunho, não é? Só que nós, como a gente é ser humano, a gente interpreta isso como uma coisa ruim. E eu já cansei de ler a Bíblia e entender que não é. A única razão, eu posso até estar errado, eu posso estar até errado, e eu quero deixar isso bem claro aqui, tá? Não é uma verdade absoluta, é uma opinião pessoal minha, e talvez seja desse tempo todo que vocês me conhecem a primeira vez, que vocês estejam ouvindo, expressando uma opinião verdadeiramente minha. Uma opinião minha, talvez seja a única razão de Deus ter nos escolhido, é porque a gente não prestava mesmo. É talvez porque, por essa razão aí que talvez você não queira sentar e contar a tua história desde o passado em detalhes para alguém, que você já percebeu que tem alguns crentes que elas parecem que têm vergonha do passado que elas tiveram. Parece que o passado delas é tão ruim que elas têm vergonha deles. E quando olha para alguém na rua e vê que a pessoa olha para ela e conhece esse passado, ela abaixa a cabeça. A pessoa que está lá olhando para ela dá um sorriso de canto de boca, querendo desdenhar, querendo envergonhar. Mas eu quero dizer para você hoje, que é um aspirante a eleito de Cristo para anunciar a palavra de Deus, que o teu passado é a única razão e o único propósito que Deus usou originalmente para te transformar em alguém cheio do Espírito Santo. E algumas pessoas que te conhecem só virão para a casa do Senhor porque te conhecem. Porque você é prova de que Deus tem poder para mudar alguém. Que você é testemunha viva de que Deus tem poder para transformar a história de alguém. Outros realmente condenarão você, condenarão o teu passado e continuarão condenando. Mas outros irão ver a glória de Deus através da tua vida, pelo que você já foi algum dia, alguma vez, e por quem você é hoje. E é isso que você precisa notar e tirar da tua cabeça, que talvez esteja, eu enquanto estava estudando sobre esse assunto, o Espírito Santo falou algo no meu coração, né, que eu falei aqui na segunda-feira, sobre algumas pessoas que elas estão travadas, sabe? E elas não conseguem exercer a chamada que elas têm. Elas não conseguem evoluir naquilo que Deus quer fazer através delas. E uma das razões é justamente
o passado delas. Algumas pessoas têm um passado que se envergonham, outras têm um passado que a aprisiona, né? Em desespero, em tristeza, em relação de dificuldades que passou com outras pessoas, porque foram feridas em outros relacionamentos, porque foram abatidas em algum momento, em algum lugar, por alguém, porque viveram alguma história que machucou de tal forma, que traumatizou, e hoje ela leva a vida como se nada tivesse acontecido, mas ela não esqueceu e não deixa isso para trás. Sabe, você olha para ela hoje, ela está bem aparentemente, ela sorri, ela brinca, ela está ali, ela glorifica, ela dá lugar para Jesus de vez em quando. Se der uma oportunidade aqui e ali, ela até vem, canta um pouquinho, lê um versículozinho, mas desce e por aí acabou. Só que ela não consegue evoluir porque ela está aprisionada naquilo que aconteceu antigamente. E ela acha que por essa razão ela não pode abrir mais ainda lugar para que Deus haja na vida dela, porque ela não consegue abrir mão daquilo que ela viveu antigamente. Só que hoje nós vamos ser apresentados a alguém que não era qualquer pessoa. Para o seu povo, ele era um criminoso. Para a sua gente, as pessoas para quem ele vai pregar, para quem ele vai dedicar o livro que ele vai escrever, para quem ele vai contar a história de Jesus, para essa galera, para esse povo, ele era um criminoso. Ele era um publicano. E só para você ter um pouquinho de noção do que eu estou falando, imagine a seguinte cena: um funcionário do governo chega de repente na tua porta com pouca gente, pouco mais de 40 policiais, pouco mais, uns 42 por aí, chega na sua porta, bate educadamente com uma planilha na mão, diz assim: bom dia, fulano. Você abre a porta e diz bom dia, surpresa pela visita inesperada. E ele olha assim para a planilha, olha para você e diz assim: então, hoje é dia de você pagar o imposto. E você diz: ih, cara, você chegou no dia errado. Hoje não tem dinheiro não. Hoje eu não posso pagar não. E a pessoa diz assim para você: então, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar, eu vou revirar tudo e o que eu achar de valor eu vou levar. Educadamente, ele manda os policiais entrarem na sua casa, eles jogam tudo no chão, eles quebram tudo e se você tentar impedir, eles te batem. E o que eles encontrarem de valor, de alguma coisa que seja valiosa, ou chegue perto do que você deve ao governo, eles levam. E o recado é o seguinte: você tem uma semana para arrumar o resto, porque senão você vai ser preso. E vai embora. Esse era Mateus. Esse homem aqui, que ouviu da boca de Jesus um convite. E se você não leu a Bíblia ainda, o Novo Testamento, eu te convido a ler e a perceber uma coisa: Mateus foi o único dos discípulos que foi convidado por Jesus a segui-lo. Nenhum outro vai ser convidado por Jesus a segui-lo. Todos eles vão porque querem ir. Todos eles vão por livre e espontânea vontade seguindo a Jesus. Mas apenas Mateus tem o convite. Apenas Mateus foi convidado. Apenas Mateus vai ter a
experiência de Jesus chegar na sua frente, ele sentado ali para colher impostos, e de repente chega um homem simples, com roupa simples, olha para ele e diz: vem comigo. E ele, sem titubear em nada, abandona tudo e vai. Lembrando que esse abandonar tudo aqui não é qualquer coisa que está sendo descrita aqui. E não é só o emprego que ele está abandonando. Ele está abandonando o emprego, os benefícios e tudo que vinha com o emprego que ele tinha. Casa, dinheiro, tudo. Absolutamente tudo. Ele largou para seguir Jesus. E ainda ter o seu nome mencionado entre os fariseus, porque a palavra decorrente era que o dito Messias sentava e comia com os publicanos. Sentava, comia e bebia com os publicanos. Entrava na casa de publicanos. Então a popularidade dele, que já não era boa, ficou ainda pior. Porque ele, além de já ter sido publicano, agora também vai ter o nome associado a Jesus, que também não era bem visto pelo povo da alta sociedade daquela época. E aqui você percebe mais duas coisas. A primeira coisa, você já notou que a tua história desgraçada, que você tem vergonha de contar, é a razão por você ter sido escolhido. E as outras duas coisas aqui que você vai perceber é que quem se importa com o que o povo diz não vive o extraordinário de Deus. E a terceira coisa aqui é que quem tem testemunho de vida e sabe de onde saiu, se alegra em saber que foi escolhido. Porque, leia comigo o versículo 29, ainda do livro de Mateus. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande. Quem está vendo aí? É Lucas, né? Isso. É porque eu estou usando a versão King James. Na versão King James diz uma grande festa. Mas também é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Ou seja, ele deu um grande culto em ação de graças. Ele deu um grande culto em ação de graças por ter sido escolhido por Jesus. Sabendo que do lado de fora da sua casa estava assim de gente falando mal do que estava acontecendo lá dentro. Falando mal dele, de Jesus e dos seus convidados. Entende? É você perceber que os poréns, a gente fala muito de porém quando a gente fala de Naamã, né? Porém. Só que na verdade os poréns são a razão de você ter uma oportunidade com Cristo. Ou você nunca leu quando Jesus disse: eu não vim para os santos, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem está perdido e precisa ser encontrado é que tem a oportunidade de sentar na mesa com Ele. Quem estava vivendo um caminho errado
uma vida errada, uma vida torta, é quem realmente tem a oportunidade de receber o novo dele. Por que o filho pródigo recebeu uma grande festa? Por que o filho pródigo recebeu um anel novo, sandálias novas, roupas novas? Tendo um passado de abandono, de desvio. E sabe Deus o que ele fez nesse tempo que ele ficou fora? Mas o pai ainda o recebeu como uma festa, talvez de uma forma que ele nunca foi tratado antes. É isso que você deve pensar a partir de agora. É o sentimento de gratidão a Ele por Ele ter te chamado. Só que a gente coloca tanta barreira hoje para servir a Deus. Eu fico olhando para algumas pessoas, sabe? E eu fico, meu Deus do céu, não é possível. Não é possível que ela ache isso normal, natural. Achar que tem o direito de sentar aí e dizer, hoje eu não estou legal, não estou com vontade de adorar. Como assim? Como assim você tem coragem de falar isso? Não estou com vontade, não estou bem para isso. Será que não tem gratidão nenhuma na tua alma, meu amigo? Será que não tem gratidão nenhuma na tua alma, minha irmã? Será que você não lembra de onde Ele te chamou quando ninguém te via? Será que você não lembra de quando você era escárnio, esparro na rua? E que Ele te deu uma oportunidade que ninguém jamais te daria. Quando todos te abandonaram, quando todos te largaram, quando todos te deixaram de lado, e Ele disse assim, eu estou aqui, eu estendo a minha mão para você, para te dar uma oportunidade, uma nova chance. Para você hoje, por causa de alguma coisa que não te agradou, dizer, não estou com vontade de cultuar. Não tenho tempo para isso. Tenho que trabalhar, tenho que cuidar dos filhos, cuidar da esposa, tenho que construir casa. Será que isso é mais importante do que mostrar gratidão pelo Deus que te chamou? Será que viver a tua própria vida é melhor do que viver a vida que Deus escolheu para você? Como você consegue dormir em paz à noite, sabendo que está negligenciando o Deus que te escolheu, cara? Como você consegue ter paz no teu espírito e saber que aquilo que Deus tem colocado na tua frente está atrasado para você? Como que você consegue encher a boca de comida e encher o estômago e te alimentar tão tranquilamente, sabendo que por causa de você, pessoas estão morrendo do lado de fora? Porque você simplesmente se sente incapaz, se sente despreparado ou se sente desmotivado para fazer aquilo que Ele disse que já estava na tua mão para fazer, cara.
você consegue ter alegria na tua vida ainda. Eu queria muito poder entender isso que acontece dentro de você. Mas eu não oro o suficiente. Mas por que você não ora o suficiente? A tua dor, o teu cansaço, o teu momento é maior do que a gratidão que você deveria ter pelo Deus que te deu a oportunidade. Eu não jejuei essa semana. Por que não jejuou essa semana? O que aconteceu na tua vida durante esse mês é maior do que a gratidão que você devia ter no Deus que te deu a chance de vida eterna. No Deus que quando você disse assim, eu estou aqui na porta, abre pelo amor de Deus, Senhor, abre uma porta para mim, ele foi lá e abriu várias para você. Poxa, gente. Será que a dor que eu estou sentindo na coluna, nas pernas e o cansaço que eu tenho mentalmente é maior do que a gratidão que eu devo ter ao meu Deus que me tirou de morar no relento, na casa de um e outro, me deu minha casa, me deu minha família? Mas, Thiago, a tua coluna está travada, eu venho me arrastando se for possível, meu amigo. E se eu não conseguir me arrastar, eu peço para minha mulher amarrar uma corda na minha cintura e vir me puxando. Mas eu venho. Porque eu sei o que ele fez por mim. Eu sei como ele me encontrou. E o teu momento de coisas vãs nesse mundo é mais importante para você do que servir a Ele, do que obedecer a Ele. Você já reparou que tudo para você é mais importante do que Deus? Que se não acontece aquilo que você quer, do jeito que você quer, você esfria, você esmorece, você enfraquece. Você já não ora como orava, não jejua como jejuava, não lê como lia, não busca como buscava, não vem para a igreja, não sente vontade de vir. Ah, eu não estou com vontade, eu não estou com ânimo para vir. Por que tu não está com ânimo para vir? Ele te livrou das mãos da morte. A morte estava a ponto de te tragar e ele foi lá e puxou você das mãos da morte. Fez coisas grandes pela tua vida. Como isso não perturba o teu espírito, meu irmão? Como isso não pesa na tua consciência? Tiago, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho aquilo, não tenho aquilo. O que você não tem é mais importante do que o que você tem. O que te falta é mais importante do que aquilo que você já tem. Você precisa botar a mão na tua consciência e voltar ao passado. Você precisa voltar ao passado.
Eu quero te convidar nessa noite não só a escrever esse estudo, como também lembrar do teu passado. Como também refletir sobre o teu passado. Como refletir sobre as coisas que Deus já fez pela tua vida. E a única coisa que Ele pede de você é que você seja fiel a Ele. Que você faça a vontade dEle. Que você cumpra o seu chamado. E a única resposta que você dá para Ele, tem dado até agora, é que você não está pronto. Você não está preparado. Você não tem conhecimento suficiente. Você não está num bom momento. O teu casamento não está isso, não está aquilo. Quer saber de uma coisa? Você já deixou mais do que claro que você não quer ser independente. Quer saber de uma coisa? Você já deixou mais do que claro que você só está aqui por aquilo que você recebe. E que se você não receber, você também não dá. Você já deixou mais do que claro de que você não é servo. Você quer ser sócio do servo. Você quer o céu por sociedade tua. Você quer ser beneficiado com um poder que não é teu. Você quer ter os 50% de um poder que você não tem. Você não é pertencente a você. Se não me der, se não fizer, se não acontecer, eu também não faço, não acontece, eu não vou. Oh, meu amigo. Que triste destino tu escolheu para a tua alma. Que triste caminho você está seguindo. Quão doloroso vai ter o teu fim, meu irmão. E você saber que você teve tudo de bom planejado para você. Tudo de bom foi ofertado para você. E a única palavra que Deus tem para você é a mesma palavra que o pai disse ao filho que ficou. Tudo que eu tenho é teu. E você não se alegra com isso. Sabe por que você não se alegra? Porque você queria ser um cabrito do rebanho para festejar com os teus amigos. Satisfação da carne. Que satisfazer a tua carne é muito melhor do que saber que tudo que você tem, que tudo que o Pai tem, que tudo que o Pai oferece é teu, é herança tua. E você não consegue se alegrar com isso. Sabe por que você não consegue se alegrar com isso? Porque não está ao alcance das tuas mãos agora. A gente quer o aqui e o agora. Mas como isso não nos é oferecido, a gente fica triste, fica abatido. Fica temeroso. Fica com medo. Fica desencorajado, fica desmotivado, cabisbaixo. Não tem mais alegria na nossa vida. Quão miseráveis nós somos, meu irmão. Como a gente consegue ser miserável a esse ponto, cara? Hoje eu estava trabalhando e falando com o Espírito para ele me conduzir o estudo de hoje. E eu não consegui fazer outra coisa senão chorar. Eu perdi tanto o controle chorando que eu tive que me trancar no banheiro. Não tem como ficar feliz com isso. Não dá para ignorar uma coisa dessa.
A única coisa que ele oferece para nós é a mudança. Observe comigo o livro de Lucas, capítulo 3. E a gente já... Só esse pouquinho aqui para a gente fazer um intervalo. Rapidinho. Lucas 3, o versículo 12 e o 13. Diz assim: e chegaram inclusive alguns publicanos para serem batizados e indagavam: mestre, como devemos proceder? E João lhe respondeu: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Isso aqui é a mudança de caráter para os batizantes que se batizavam com João o Batista. É a clara intenção de que você deve ser honesto a partir do momento em que você serve a Deus. Porque um crente desonesto não é crente. E aqui, infelizmente, eu preciso ainda abranger essa honestidade para todas as áreas. Não é só o fato de você comprar e pagar, e se eu não tenho dinheiro, eu não tenho, e se eu tenho que pagar o que eu devo. Né? Porque a gente vive num tempo que, se eu devo, mas eu tenho uma prioridade maior, eu retenho aquilo que eu devo e digo para a pessoa que eu estou devendo que eu não tenho dinheiro. Né? Ah, eu não tenho hoje não, só mês que vem. Só que você está com o dinheiro ali, só que você não quer pagar. Tu quer gastar com outra coisa. Né? A Maria Solange sabe o que é isso, né, Maria? Sei, bota foto no status. Cuidado. Devendo. Estou guardando pagamento. E também vai para outras áreas. E você precisa ser principalmente honesto com Deus. Não chegar aqui e chorar, e se emocionar, e rodar, e pular, e sapatear, e dizer: eis-me aqui, Senhor, se você não tem vontade de fazer a vontade dele. Porque chega aqui no culto, tu se emociona, você pula, você chora, tu abre os braços, você abraça outra pessoa, você soluça de chorar, mas o teu coração está trancado. Tu não quer fazer a obra, tu não quer fazer a vontade de Deus, e qualquer coisa relacionada à obra te dá raiva, te dá cansaço, te dá exaustão. Você não quer, não está disponível, então diz para Deus: Deus, eu não quero, porque eu sou ingrato mesmo, eu sou ruim mesmo, eu sou miserável mesmo. Embora ele já saiba de tudo isso, mas pelo menos você vai ter uma qualidade, você é honesto. Não fez por quê? Porque eu não estava com vontade de fazer. Não porque eu estava com uma dor de cabeça, irmão. Aconteceu não sei o que lá em casa. Não, é porque quebrou o chuveiro. Não, porque caiu uma pedra no telhado. Meu irmão, para de mentira. Fala logo: não quero fazer, não estou afim. Por que você não vai fazer? Porque eu não quero fazer. Ponto. E se questionar mais um pouquinho, tu fala: sou ruim, sou miserável, sou ingrato, eu só quis a saúde, só quis o emprego, só quis a roupa, só quis os bens, só quis o material, só quis os filhos saudáveis. É por isso que eu vim para a igreja. Não foi para servir, não foi para fazer nada.
Seja sincero. Pelo menos uma vez na sua vida. Que aí, pelo menos, talvez assim, tu consiga a oportunidade de ser salvo pela graça. Porque para quem não estava aqui segunda-feira, o salvo pela graça não vai receber coroa, não vai receber pedra, não vai receber honra, não vai sentar do lado de Jesus, mas vai ser salvo, pelo menos isso. Paulo diz que essas pessoas, as que vão ser salvas pelo fogo, não é? Que para elas é só isso. Não tem coroa, não tem roupa nova, não tem nada. Ela só foi salva e já basta. E ela deve adorar eternamente por isso. Porque não faz nada para Deus. Não presta serviço nenhum ao reino. Não é útil em nada. E isso incomoda ela? Não. Incomoda se você cobra. Se você cobrar essas pessoas, você ainda sai como errado. E eu chorei hoje, porque eu percebi que essas pessoas não têm a consciência pesada. Elas conseguem viver tranquilamente, sabendo que são ingratas a Deus. Sabendo que elas botam barreiras, e essas barreiras que elas botam precisam permanecer, porque elas são preguiçosas espirituais. Não fez porque não deu para fazer. Mas não deu porque eu não tive tempo. Você não arrumou um tempo, nem uma hora? Não, eu não arrumei. Esqueceu já do que Jesus disse a Pedro? Pedro, você não conseguiu vigiar comigo por 1 hora? 1 hora? Eu não te pedi muito. Não foi o dia inteiro. Não foi a madrugada toda. Foi 1 hora apenas. Sabe o que é, Senhor? É que eu tive um dia tão difícil. Mas é os filhos perturbando a minha cabeça, é marido, é esposa, é dívida, é trabalho. Pode ir lá tomar uma água. Para ver se você consegue engolir isso. Daqui a pouco a gente volta com a parte final, tá? Lembrando que você tem que anotar, tá? Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 52. Mateus, capítulo 13, versículo 52. Mateus, capítulo 13, versículo 52. E Jesus lhe disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhantemente a um pai de família, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Nós vemos aqui que Mateus era uma pessoa bem esclarecida, não é? Era talvez um dos discípulos mais bem instruídos que Jesus tinha. Não era apenas um semi-analfabeto ou alguém que era somente qualquer um no meio da sociedade, né? Como hoje em dia, para você ser um funcionário público, você precisa ser concursado, precisa ser bem instruído,
não é? Para poder trabalhar em algum cargo político, algum cargo público, você precisa ter algum tipo de conhecimento. Senão, você não consegue exercer esse cargo. E assim também era no tempo romano. Para que alguém pudesse exercer a função, principalmente de cobrador de impostos, ela tinha que entender no mínimo de números, tinha que ser matemático, tinha que saber escrever, tinha que saber ler, tinha que saber falar outros idiomas para poder trabalhar como cobrador de impostos. Então a gente percebe que Mateus, ele não era alguém que não tinha algum nível de conhecimento ou algum nível de sabedoria. Mas a gente percebe que Jesus, ele faz essa comparação aqui, né? Que alguém que vai ouvi-lo é semelhante a um pai de família. Que sabe tirar do seu tesouro as coisas novas e as coisas velhas. Ou seja, sabe trocar, sabe modificar, sabe melhorar. Entende? Sabe melhorar, sabe resolver. Uma das principais características de alguém que realmente teve um encontro com Cristo é alguém que sabe que talvez o seu passado não tenha sido muito bom, mas ela consegue modificar a sua vida. Entende? Ela não fica presa e atrelada a essas coisas que já passaram. Ela entende que para que ela melhore de vida, para que ela realmente mude e receba Jesus na vida dela, ela tira o que é velho. Ela arranca o que é velho. Ela abre mão do que é velho. Não é? É igual aquela dona de casa que chega em casa e olha pro seu armário, pro seu guarda-roupa, diz assim: eu quero roupa nova. Aí o que ela faz? Ela pega a roupa velha todinha, joga no saco, faz um bazar, doa, né? Para poder comprar. O que houve? A acusação? O que aconteceu aí? Porque ela entende que ela não vai conseguir colocar roupa nova ali dentro com um armário cheio de roupa velha. E principalmente roupas que ela não vai mais usar. E às vezes as roupas nem tão velhas. É porque o corpo vai mudando e já não cabe mais. Ô glória! É de Deus. Gente, como eu gostei disso aqui. Pense nisso. O teu passado é uma roupa que já não te cabe mais. Aleluia. Engordei. Estou feliz por isso. É óbvio que eu não me alegro no espelho de engordar, mas eu me alegro de saber que uma roupa que me envergonhava já não entra mais em mim. Aleluia. Imagina só. Imagina só a senhora com essa silhueta aí que a senhora tem hoje. Com aquela roupa que aquela menina usa para ir no baile. Essa roupa aí do passado já não fica bem assim. Você precisa arrancar do teu armário e jogar fora.
Porque se ficar no teu armário, você vai lembrar também. Vai te incomodar também. Você precisa tirar e jogar fora. Você precisa abrir mão daquilo que é velho. Porque já não combina, já não contrasta mais com quem você é agora. Com a pessoa que Jesus propôs para você se tornar. E sabe que Jesus chama isso? Quando alguém entende essas coisas, ele chama de sabedoria. Ele chama isso de sabedoria. Quão sábio você se torna em saber que coisas que você vivia antigamente já não funcionam mais hoje contigo. Que pessoas com quem você se relacionava antigamente já não batem mais com a pessoa que você é hoje. Já não combinam mais contigo. Essas mágoas, esses rancores que você tem aí dentro já não combinam mais com a característica de hoje. Você precisa tirar tudo isso daí e jogar fora. E você precisa entender que aquilo que Deus tem para você é novo. É novo. É libertador. Jesus disse assim que não tem como colocar remendo novo em roupa velha. Porque a roupa está tão velha que o remendo novo não vai ficar. Vai começar a esfarelar. Vai abrir mais. Que você vai colocar um remendo e vai abrir outro buraco, vai ter que ter outro remendo. O único jeito é jogar fora. Comprar roupa nova. O desafio para nós hoje, e a partir de hoje, é arrancar tudo aquilo que é velho de dentro de nós. Dê uma pesquisada aí dentro. Dê uma olhada aí dentro. Não é para você separar da tua mulher porque ela está velha. Nem do teu marido, tá? Não, estou falando para ele, será que o Juan estava aqui ouvindo isso que ele mandou jogar a roupa dele de... A roupa velha. É o Espírito Santo já trabalhando. Fica ligado. Você precisa olhar para dentro de você, meu irmão. Porque talvez aquilo que te desencoraje de fazer a vontade de Deus é uma coisa velha. É uma coisa inútil. É uma coisa que já não te cabe mais. Você tem que olhar para dentro do teu coração, dentro da tua alma, e notar que aquilo que te impede de avançar é uma coisa que você já nem usa mais. É uma coisa que já nem funciona mais na tua vida. E pior de tudo, é uma coisa que nem combina mais com você. Usando uma linguagem de moda, né? Demodê. É um negócio que não combina com o outro. Agora você precisa entender que quem você é hoje, quem você é agora, é alguém que foi transformado por Cristo. E teve a oportunidade de ser transformado por Ele. Ele não te transformou para você ficar fazendo números, para ser apenas mais alguém no meio do povo. Entendeu? Só para dizer que a igreja Novo de Deus é cheia de gente. Ele te chamou para você fazer aquilo que Ele deseja que você faça.
Ele te chamou para você se levantar como uma voz profética. Ele te chamou para você abrir a tua boca e falar aquilo que Ele ordena que você faça. Ele te chamou para mudar outras pessoas que talvez vivam pior do que você já viveu um dia aqui nesse lugar. E eles só estão esperando. Porque as pessoas notam mudança. Mas elas não vão falar. Elas não vão falar. Vai por mim, meu amigo. Vai ser muito mais fácil você ser elogiado por alguém que nunca te viu na tua vida do que por alguém que te conhece. Elas não vão dizer que você não. E elas não vão dizer que admiram isso em você. Mas elas vão dar sinais. Elas vão se calar quando você fala. Elas vão aceitar quando você disser que quer orar. Elas vão pedir conselhos. Elas não vão ter coragem de dizer que você é outra pessoa. Mas elas vão dizer, olhe para mim. Elas vão aceitar um convite seu para vir ao encontro. Você está deixando isso passar. Porque se sente de um jeito ou de outro. E aí o que acontece? Esse homem aqui, ele morre de um jeito bem estranho. A história contada por Eusébio de Cesareia diz que ele foi para Macedônia, ele foi para onde hoje é a Grécia, ele foi, que hoje é a região da Europa, né, a Grécia, ele foi para a região da Ásia Menor pegar, e teve seu fim na Etiópia. E ele foi morto de 3 formas. Ele foi morto queimado, apedrejado e decapitado. Mas como que isso se deu? Apedrejaram ele e viram que ele estava resistindo à morte. Então, o que fizeram? Tacaram fogo nele. Mas viram que ele ainda resistiu à morte. Então, por fim, cortaram-lhe a cabeça. E esse foi o fim de Mateus, o homem chamado por Deus. Alguém escolhido por Deus. Alguém que teve oportunidade de mudar de vida e mudou. Alguém que teve oportunidade de melhorar e mudou. Alguém que foi chamado para fazer a obra e não disse não. E nem olhou para o que tinha que abandonar para servir a obra. Nem olhou para os bens materiais que ele ia perder por causa da obra. Ele simplesmente foi. E para nós a lição que fica é essa. Abandone o teu passado. Não dê ouvido ao que dizem. E não diga não para Deus. Amém? Amém.